Boa noite, sejam todos bem-vindos aqui mais uma vez ao nosso canal Mulheres Vencedoras. Desde já eu quero agradecer a todos vocês pelo apoio, pela dedicação, pela paciência, pela presença de vocês aqui. E eu vou deixar mais um conteúdo que abençoa a sua vida, ok? O que o narcisista faz para fazer com que a vítima não pare de pensar nele? Não, isso é uma das táticas que ele usa. Ele usa várias, mas essa também é uma delas. Ele fazendo com que a vítima não pare de pensar nele, ela empata o tempo dela naquilo que não é absolutamente nada. Então, o que acontece? Você não pode pensar em mais nada que não seja nele. Você não pode pensar em mais nada que não seja aquilo que ele fez com você. Você pensando nele, você não tem tempo para poder pensar em você. E a vítima começa a martelar o tempo todo o que o narcisista fez, o que o narcisista faz, o que o narcisista é. Na verdade, a vítima só pensa no que ela deveria ter feito por ela, mas ela não fez. Mas quando ela pensa no narcisista, a vítima não consegue ver ela nesse lugar. Ela consegue ver por que o narcisista não fez o que eu esperava que ele fizesse. Ou seja, você doou, você investiu, você dedicou, você deu o seu melhor, você se entregou e dele não veio nada. Porque ele não faz nada para somar na vida da vítima. Então, ele leva a vítima a ter esse pensamento repetitivo nele, porque ele não fez o que eu esperava. Então, entenda bem, a promessa enganosa e mentirosa, disfarçada de verdade. Para ele, a sua vida não pode ser de verdade. Na mente do narcisista, a vida da vítima não pode ser de verdade. Então, ele te faz pensar na mentira dele. Ele muda o foco da sua vida verdadeira para aquilo que ele está te apresentando, que é a vida do narcisista. O narcisista põe uma máscara daquilo que ele viu você pensar sobre alguém. Quando ele pegou algumas informações sobre você, ele viu que você sonhava para você e ele veste essa máscara e se apresenta para você como essa pessoa que você sonhava ter. Ele trabalha isso na mente da vítima. E o que ele fez para que você continuasse a pensar nele repetidamente? Ele se apresentou calmamente como uma pessoa que chegou na sua vida como a pessoa dos seus sonhos. E você, não sabendo que era um narcisista, você entrou num relacionamento com ele. Só que você não sabia. E por você não saber, você acreditou no narcisista. Sendo que nem ele acredita nele, gente. Você vai ouvir um dia, se você não ouviu, você vai ouvir alguém te falar. Nem o narcisista acredita nele. Então, alguém precisa ver, alguém precisa olhar, alguém precisa enxergar alguma coisa nesse narcisista que nem ele mesmo acredita que ele possui, mas ele sabe que ele não possui. Mas ele fantasia uma história para levar você a crer que aquilo seja verdade. Claro, não tem nada ali. Não é verdade. Porque ele estuda, preste atenção, o narcisista, ele estuda o seu comportamento, ele estuda o que você gosta, ele estuda os desejos das pessoas e finge doar para te prender nele e após a vítima se sentir presa, ele vaza, ele mete o pé. É isso que ele faz. Narcisista não respeita ninguém. Aí tá. Ele se esconde tanto que se camufla. Ele se camufla, gente. O tempo inteiro, se camuflando. Tanto que nem a própria vítima, ela conhece esse narcisista. Quando ele dá o descarte, ela olha para a situação, olha para a história e fala assim, como é que isso pode ter acontecido? Eu pensava que eu conhecia essa pessoa. Não, você imaginou que conhecia, você nunca conheceu.
E é isso mesmo. Ele faz de um jeito para que você não o conheça na profundidade da maldade, da crueldade, da malignidade que ele carrega, lógico. Porque senão o susto seria enorme. No início ele precisa mascarar, camuflar isso da melhor maneira possível. Então ele trabalha você para que você não acredita naquilo que você viu e que você sabe sobre ele. Mesmo você tendo a certeza que existe algo ali, ele leva você a desacreditar naquilo que você viu. Afinal, você tem que acreditar no falso self que ele te apresenta. Afinal, ninguém presta, né? Na mente do narcisista, ninguém presta. Ninguém está à altura dele. Ninguém é melhor do que ele. Ninguém sabe fazer como ele. Se ele é tão perfeito em tudo, então ele quer fazer com que você o veja dessa maneira. E ninguém sabe nada sobre ninguém, a não ser ele mesmo. E o que é que ele sabe? Ele sabe muito bem o que é enganar as pessoas sem que as pessoas percebam. Isso já é dele desde a infância. E isso tem e existe dentro da mente dele. Ele já nasceu. Como a gente fala que já nasceu com isso, é porque falta a empatia, e essa empatia é como se faltasse um pedacinho do cérebro do narcisista onde ele não se move com a dor do outro. A dor do outro não é a dor dele. Gente para ele é como se fosse coisas, e coisas para ele é como se fosse gente. Então entenda o que eu estou falando para vocês aqui. Narcisista entende sentimento como posse. Aquelas vítimas precisam estar sobre o domínio dele, sobre o controle dele e sobre a posse dele, para que ele auto se gloria. Para ele se achar no poder de pisar, enganar, mentir, coagir, controlar, manipular e essa vítima sem saída. É só isso que ele quer, ter controle das coisas. Como se faz com pano de chão. Eu acho que a gente até pega pesado quando fala isso, mas é uma verdade. Na verdade, o narcisista, ele esconde de vocês, né, o farrapo humano que ele sente e que ele sabe que ele é, mas ele não sabe como se livrar disso. Então, ele esconde isso de você. E como é que ele esconde isso de você? Fazendo com que você se sinta menor do que ele. Como se ele andasse pela vida fora, né, procurando esse pedaço do cérebro dele que falta em todas as pessoas. Qualquer uma pessoa pode completar ele, só que isso não é mentira, ele não vai, isso é mentira, perdão. Ele não vai encontrar esse pedaço em lugar nenhum, porque isso é uma coisa dele, tá nele. E nunca vai encontrar, pois lá atrás, bem lá atrás, né, quando ele conheceu o colo de alguém que o abraçou, que o conversou, que ele entendeu por gente, lhe faltou afeto de mãe. Ele não teve isso, ele não sabia o que era isso. Isso teve que ser desenvolvido nele de uma outra maneira, como se defendendo de tudo e de todos. Então, ele não sabe o valor de um olhar, gente. Não sabe. Ainda pequeno, ele cresceu se defendendo de tudo e de todos, só para esconder a própria vergonha. É uma vergonha. E um vazio de se sentir tão inútil agora a ponto de não ser visto. E isso ele cresceu com isso, ele só conhece isso. Então as vítimas que convivem com eles, por mais que elas o amem, elas nunca serão vistas pelo narcisista, nunca serão vistas pelo bem e elas nunca farão a vida dele ser completa porque ninguém completa o narcisista. Eu disse vista pelo narcisista. Narcisista não vê ninguém, não enxerga ninguém. Narcisista só vê ele, enxerga ele. O resto não existe. Pois ele não pode negar quem ele é nele. Ele não pode negar. Seria demais para a cabeça dele. É uma tremenda arrogância, prepotência, falta de brilho próprio, falta de amor na alma. É uma vida desconstruída nele. E ele sabe disso. Agora eles buscam em qualquer pessoa que esteja desavisada e que não sabe do que se trata, alguém que possa preencher esse ego dele, mas não é amor, é ego. Ele só precisa ocupar o tempo dele, mesmo que ele use a palavra saudade, mas na verdade não é saudade, ele tem saudade de ter alguém sob o controle dele, para ele se sentir menos mal, digamos assim. Então ele transfere essa lixeira emocional da vida dele para a vida dessas pessoas, né?
que são originais, que no caso são as vítimas, fazendo com que elas acreditem no falso self dele. E isso faz ele se sentir um pouco mais leve. Então, ele mente outra vez, né? E ele vai dizer que você é mentirosa. Ele trai e trai outra vez. E vai dizer que você é traidora. Ele fura o teu olho. Mas ele, na verdade, está esperando apenas um momento para puxar o seu tapete. Ele te sabota, mas é você que engana ele. É você que enganou ele. Tudo que ele faz e que ele aplica nas pessoas, ele vai dizer que as pessoas fizeram com ele. Então ele faz você sentir tudo que é dele, tirando você da sua origem, do seu sentimento real. Mesmo que você esteja sabendo que você não é aquilo que ele está te acusando, ele vai reforçar os abusos. Quando ele voltar, ele vai reforçar dizendo que houve um mal-entendido e que você interpretou errado aquilo que ele estava querendo fazer você entender. Você tem que entender do jeito que ele pensa. Ele vai te acusar novamente. Vai fazer você se sentir a pior pessoa que existe na face da terra. Como se você fosse responsável pelo que ele está sentindo. Só para esconder a verdadeira intenção dele em relação a manipular as pessoas. Então, isso aqui é uma reflexão para o seu coração. Eu gostaria muito que você entendesse o jogo desse narcisista, porque quanto mais você estudar sobre, mais difícil você se torna de ser enganada por alguém. E nós falamos aqui da cura da alma. Nós falamos muito para os homens, mas também falamos para as mulheres. Isso aqui é cura da alma de verdade. Você não tem que pegar o seu melhor sentimento e entregar na mão de alguém que não vai saber cuidar. Porque o jogo do narcisista é roubar o seu equilíbrio mental. Sempre buscando, né, ouvir de você uma palavra diferente, um olhar diferente, um aconchego diferente. Ele precisa. E cada vez que você chega perto dele, na intenção até, né, de querer melhorar as coisas, ele vai usar isso para roubar o seu equilíbrio mental. Procure se manter calmo. A gente sempre fala isso aqui no nosso vídeo aqui, nesse canal. Procure se manter calma, diante da situação, pois você será diferenciada no meio de muitos. Você não é igual a todos, você será diferente de muitos. E isso se chama equilíbrio, domínio próprio. Como eu disse, tenha domínio próprio. E o que é domínio próprio? É quando eu aprendi a me frear diante dos abusos de alguém. É quando eu aprendi a ouvir a minha própria mente. Então eu quero que você entenda que Deus te ama muito. Deus te ama como você está. E trabalha para que você seja quem Ele espera que você se torne. Deus espera que você se torne uma pessoa melhor, que eu me torne uma pessoa melhor. E Ele trabalha para isso, mas Ele me ama e Ele te ama como nós somos. Então entenda uma coisa, a ingratidão é o veneno que mata silenciosamente. A ingratidão também é um veneno maligno. E é um veneno de alguém que nunca teve caráter. Um camarada ingrato, ele não cresce em nada, gente. É muito triste isso, mas é uma verdade. O cara que é ingrato, ele não cresce em áreas nenhuma da vida dele. Ele definha em vida. E ele vai culpar as pessoas pela vida dele estar dando errado. Então, Deus não vai sustentar a máscara de ninguém. Deus não vai perder tempo com isso. Ele vai sustentar o caráter de alguém. Alguém que aceitou ser trabalhado no caráter de Deus, ele vai sustentar. Mas se for máscara, ele tira. É por isso que a casa do narcisista cai, e cai feio. Ou cai mais cedo ou cai mais tarde, mas ela cai, porque Deus não vai sustentar a máscara. Então saiba que para você, o que importa é o seu coração curado. É o que nós falamos aqui. É o seu emocional saudável. Isso é mais importante na vida da vítima. Porque quando você está saudável, você não vai aceitar menos do que você merece. E aí você vai aprender a usar as armas certas com as pessoas que querem tirar a sua paz. Você não vai entrar numa guerra com elas, mas você não vai permitir que elas venham e roubam a sua paz. Então aí você diz, mas irmã, o que eu faço? Não faz nada. Não dê o seu olhar para ele. Não volte a sua atenção para ele. Não revida a altura dele. Ah, parece que eu estou em defesa. Não, você não está em defesa. Você só não vai se igualar ao nível dele.
Porque essa é a intenção do narcisista. Fazer com que você seja parte da plateia e ele seja o centro, o palhaço do centro. E se você se comportar dessa maneira, você não vai ser atingida com nada que vem dele. E se você dá importância para o que ele está fazendo, é como se você estivesse importando com ele. Isso para ele também é suprimento. Ah, tô gostando, viu? Como é que eu consegui mexer com ela? Viu como é que eu consegui mexer com ele? Olha lá, se importou. Então você não pode, você tem que se importar com você. Não se importa com o que ele fala e com o que ele vive. O que ele vive, o que ele fala diz respeito a ele. A sua atenção também alimenta ele quando você está olhando para o que ele está vivendo. Porque ele pode até estar em silêncio, mas ele está notando o que você está observando. E é nessa oportunidade que ele pisa, humilha e depois descarta de novo. Ele só vai esperar um momento para descartar de novo. Ele faz exatamente o que ele quer com a vítima. Sendo que a vítima pensa que tem um sentimento ali, só que não tem, porque ele dá descarte e volta a hora que ele interessa. Não é a hora que você quer, é a hora dele. Tem que ser no momento dele, na hora dele. Que Deus é esse que ele tem no umbigo? Que não sabe ver o lado da outra pessoa? Então deixa quem é tóxico com a toxicidade para lá. Você que não vai se envenenar com isso. O veneno existe, mas ele só te mata se você beber, certo? Se eu colocar um copo de veneno nas suas mãos, se você não tomar ele, ele te mata? Não. Mas se você ingerir, ele te mata, certo? É mais ou menos o que o narcisista faz. Ele coloca o veneno na sua mão, ele induz você a beber, mas se você não engolir, o veneno permanece com o poder de matar, porém, nas mãos dele. Então põe uma pedrona bem grande, que nós chamamos de pedra cinza, uma pedra neutra, sem cor, sem graça, e olha eles aí, pronto. Entre você e o narcisista tem que existir essa pedrona, essa pedra cinza. Ele não sabe lidar com essa pedra cinza. E ele não sabendo lidar com a pedra cinza, ele começa a se desbotar como uma lacraia. Escuta o que eu tô falando, é verdade. Se desbotar. A pedra, ela significa uma indiferença. Não que você está tratando ele mal. Você não vai estar tratando ele mal. Você não vai estar aceitando os abusos dele. E essa indiferença vai falar por você. Eu não quero isso na minha vida porque não é benção. Isso não é benção, eu não aceito. Então não tem nada de valor ali. Se não tem de valor, você não vai catar para você. Sua vida não é um lixão. A minha vida não é um lixão. Nossa mente não é depósito de entulho dos outros. Se não dá para vir coisas que me abençoam, o que me tira também, eu não quero. A vida é linda para ser vivida, basta a gente acreditar nela e plantar a semente certa. Então, quando o narcisista puxa a sua atenção para ele, ele entende que pode bagunçar a sua mente, magoar o seu emocional, pisar no seu coração e fazer com que você sinta o que ele bem entende, porque ele tem controle sobre as suas emoções. É isso que ele quer. Ele não quer que você sente por você. Ele quer que o que você sente tenha que vir dele. E é nesse momento que a vítima começa a se sentir inferior a ele. Então, preste atenção. Se sinta diferente de qualquer pessoa, não melhor do que ela, para a sua cura e para o seu bem. Por que eu digo isso? Porque você tem o seu valor. E para quem não vier para somar, a porta da rua é a serventia da casa. Narcisista sempre vai voltar na sua vida com a mesma conversa, a mesma história, a mesma lágrima, a mesma dor, como se fosse uma figurinha repetida. Só repete a mesma coisa sempre. Nunca vai completar o álbum, sabe por quê? Porque ele não quer sair desse lugar do passado. Bora, gente. Bora pra cura. Vem para uma nova visão. Conquiste novos amigos. Vai para um novo trabalho. Se renove em você. Observe o comportamento dessas pessoas. Não entregue o seu melhor na mão de pessoas que não sabem te valorizar. Porque o narcisista ele vai viver eternamente no passado. Ele não vai conseguir sair do berço dele infantil, não, gente. É como se ele estivesse com 3 anos de idade lá sendo balançado por alguém que ele não sequer conheceu como mãe. Não vai sair dali, a mente não cresce, é infantil, atrasado, doentio. Então, quando uma vítima ela não sai do ciclo abusivo, para ele isso é uma glória, ela não conseguiu sair. Então, o que acontece? Ele não vai fazer nada, ele vai continuar, né, com os abusos. Essa vítima, se não se cuidar, ela começa a se definhar, e às vezes isso acontece muito rapidamente. E o que acontece? Ela precisa tratar
mas ela precisa tratar o que causou a dor nela, porque para o narcisista não existe tratamento. O narcisista, o que ele inverte as coisas, como eu disse agora há pouco para vocês. Você tem que aparecer na frente dele sem cor, sem gosto, sem sal, sem sabor, sem cor, sem vida, sem luz, sem paz, sem alegria, sem foco, sem inovação. Você não tem que demonstrar para ele nada novo que está acontecendo na sua vida. Agora, com as demais pessoas, você tem que tratar o narcisista, se você tem que tratar ele diferente. Se você não tratar ele diferente, ele começa a espizinhar você e diminuir você. Porque o mundo dele, ele consegue enxergar as coisas no preto e branco. É tudo sem cor. E ele vai levando você para a cor do mundo que ele enxerga. Então você começa a enxergar as coisas na visão dele. E isso é errado. Não tem crescimento pessoal ali. Não tem provisão. Não tem bom sentimento. É uma pessoa sem Deus, sem clareza. Tudo isso, gente, é o que envolve a mente do narcisista. Isso não é de vocês. E ele sabe que a escassez é o nível dele. E quando ele consegue jogar pessoas para esse nível da vida deles, eles se dão por satisfeitos e felizes. Eles não sabem, né, que vocês estão estudando, aprendendo, crescendo, né, para o bem de vocês e para ajudar outras pessoas. Mas a maior tristeza de um narcisista é quando ele joga pesado com a vida da vítima e ele percebe que as manipulações dele não entram mais na mente dessa vítima porque ela já acordou. E a partir do momento que você acordou, você não acredita mais no que vem dali. Pode te dar ouro, mas você não acredita mais. Então ele vai trabalhar malignamente para que a vida da vítima seja uma vida sem produção nenhuma. Se tu contar o teu sonho para ele, vai dizer, vai nessa força, mas pode não dar certo. E se ele for num médico para poder fazer um diagnóstico, pegar um diagnóstico ou coisa parecida, ele vai falar assim, eu fui, mas aquele médico para mim não é médico de verdade não, porque se ele fosse médico, ele não me perguntaria isso, aquilo e aquilo outro. Ele gosta de desclassificar as pessoas. Então o que acontece? A vítima começa a ver tudo isso, ela começa a achar que ela é que é a louca da história, porque o narcisista começa a se ver tão acima de todo mundo, e se não tratar essa dor na alma da vítima, ela começa a perder o interesse pela vida. E tudo isso foi trabalhado silenciosamente pelo narcisista, para que ele se apresente melhor do que você em todas as áreas da vida, né? Ele pisa no seu lugar, usando um brilho que é seu, disfarçado, mas sim, faz todo o esforço do mundo enorme para brilhar no seu lugar, aonde a vítima desaparece, o narcisista aparece, te deixando mal consigo mesma. E quem é que vai olhar para você? Se você está tão mal agora nesse momento, não consegue nem sorrir, quem é que vai te dar atenção, não é mesmo? Mas ele aparece no seu lugar. Tu vai ver as coisas dele, tá reinando, tá brilhando, tá vivendo. Isso é narcisismo. Essa é a intenção dele. Não dê atenção, não invista o seu melhor em pessoas que não sabem valorizar a sua entrega. Se você fez uma entrega e não foi valorizada, não se preocupa. Ainda tem tempo para você recomeçar, para você reconstruir, para você florescer, para você criar raízes e para você voltar a brilhar. Depois de um vendaval, sempre vai voltar a brilhar o sol. E eu creio que o sol da justiça vai voltar a brilhar na sua vida. Amém? Que Deus te abençoe. Muito obrigada pela sua presença e até breve.